Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os músculos da lombar e sua relação com a dor nas costas. Será que a qualidade dessa musculatura, se ela estiver boa, estiver íntegra, ou se ela estiver ali com alguns problemas, como isso interfere na ativação do músculo e na comparação desses padrões em pessoas com e sem dor nas costas. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal. Para falar sobre esse assunto, a referência que a gente vai utilizar é esse artigo que está aí na tela. Quem quiser consultar o trabalho na íntegra, pode acessar a descrição desse vídeo, que tem lá o link bonitinho para você estar lendo, né, o estudo. Bom, esse estudo ele fala bastante de um conceito chamado qualidade muscular, né? Quando a gente pensa em músculos da lombar, em treino, em dor nas costas, a gente sempre fala de fortalecer a musculatura, de melhorar o alongamento, fazer exercícios de estabilidade, entre aspas, mas esse conceito de qualidade muscular, ele não é muito popular e não é muito trabalhado. Então vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Vamos pensar aí na qualidade muscular e apresentar alguns conceitos. Quando a gente avalia ali um músculo, vamos pensar numa avaliação por ressonância magnética, que é um exame comum. Quem faz aí algum exame para dor nas costas, geralmente faz uma ressonância, aí a galera faz ali para ver se tem hérnia, para ver se tem artrose, mas esse exame ele também avalia a parte da massa muscular ali dessa região, que também é um fator importante, né? E associado com dores e outros problemas na coluna. Então, um dos fatores que a gente pode ver na ressonância é a área de secção transversa. Vamos supor, você pega um determinado músculo da coluna, como o eretor espinal, você pode ver a área de secção transversa, que é a área total desse músculo. Isso é um ponto. Dessa área total, a gente pode separar o que é a área funcional dessa secção transversa. O que seria isso? Considerando a área total desse músculo, a gente pode ver pela ressonância o que realmente é de fibras musculares contráteis e boas, saudáveis, né? São essas fibras que vão gerar força, que vão se alongar, que vai produzir ali as propriedades necessárias para a saúde da coluna, aquelas que a gente busca desenvolver no treino, né? Uma coisa que tem na musculatura, né, poucas pessoas sabem, mas afeta nessa atividade correta do músculo, nas suas funções de produção de força, alongamento e estabilização de postura, é o quanto desse músculo está comprometido por área de gordura. Ou seja, você pode ter ali uma lesão, ou então você ser muito sedentário, ter pouca estimulação ali na região lombar, e aos poucos, e principalmente com o processo de envelhecimento, essa área muscular, que é responsável por todas essas tarefas fundamentais, ser substituída paulatinamente por área de gordura. E a gente tem que considerar que a gordura ela não tem as mesmas propriedades do músculo. Ela não vai produzir força, ela não vai ter o mesmo potencial de alongamento, ela não vai providenciar aquela função de estabilização da coluna. Então, é como se fosse apenas um tecido que vai ocupar espaço, porém não vai desempenhar as mesmas funções do tecido original. Isso pode prejudicar tanto os movimentos, como tornar a coluna instável e deixar ela mais suscetível a problemas e também gerar dor nas costas, né? Dessa área total de gordura, a gente pode calcular também a área de infiltração de gordura, ou seja, o quanto daquele músculo da sua área total está comprometido por área de gordura e fazer uma proporção. Ou seja, quanto maior a proporção de infiltramento de gordura nessa massa muscular, maior tende a ser o comprometimento dessas funções, né? Então, para a gente ver isso melhor, tudo isso é o conceito de qualidade muscular. Se a gente pegar esse artigo, esse estudo que a gente está vendo, ele põe essa qualidade muscular como isso, né? Quanto maior ali a área desse músculo está composta por fibras funcionais e saudáveis, maior a sua qualidade muscular. Quanto mais gordura está infiltrada
nesse tecido, ou seja, quanto maior a proporção, a porcentagem de gordura dentro dessa área de secção transversa total de um músculo, menor a sua qualidade muscular. E aqui a gente tem algumas imagens para ilustrar isso para vocês. Primeiro está aí na tela, vamos deixar bem claro um ponto. Essa imagem está com destaque ali em amarelo. É uma imagem como se fosse um corte, né, da musculatura ali da região lombar, e você tirar uma foto de cima desse corte, né? Esse destaque amarelo está destacando outro tipo de problema na coluna, que é a estenose do canal lombar ali, né, que é o estreitamento desse canal e a compressão de nervos, que também é uma condição negativa para a coluna, mas a gente não vai abordar no vídeo de hoje. Eu quero que vocês foquem não no contorno em amarelo, mas sim na comparação da área muscular entre as duas imagens. A gente pode ver que tem uma imagem mais à esquerda, tem um corte no meio, uma imagem mais à direita. Essa imagem mais à esquerda, ela está mais viva, né, com umas cores mais fortes, e a direita com um pouco mais esfumaçada, né? Mas se a gente pegar desse destaque amarelo para baixo, a gente tem o que seria ali a musculatura da região lombar. Na imagem da esquerda, vocês podem ver que está muito mais escuro ali preenchido e com poucas partes brancas dentro desse músculo, né? Vamos considerar essa área escura aí, esse cinza mais escuro, como a parte muscular. Se a gente olha para a mesma região na imagem da direita, né, a gente vê o seguinte: a gente vê uma larga parte esbranquiçada ali na mesma área correspondente, que seria a área preenchida por músculo mostrada na outra imagem. O que isso significa? Muito provavelmente essa área esbranquiçada nessa musculatura significa tecido de gordura e tecido conjuntivo, que também é um outro tipo de tecido tampão. Ele ocupa o espaço do que seria o espaço das fibras, porém, assim como a massa de gordura, ele também não desempenha as mesmas propriedades de produção de força, estabilização e alongamento. Então, a imagem da esquerda seria uma região lombar com maior qualidade muscular e a imagem da direita, o contrário, uma região da lombar com mais gordura, mais tecido conjuntivo e menor qualidade muscular. Essa imagem, ela é retirada do próprio estudo. E aqui a gente tem acima ali as duas imagens, o músculo eretor espinal e abaixo o músculo multífidos. Dois músculos aí dessa região lombar, muito importante nesses movimentos de extensão e estabilização da coluna. Esse destaque em amarelo é a área de secção transversa total do músculo. Então, considerando tanto as fibras com a sua função preservada, também como aquelas que estão em infiltração de gordura. E o que ela ajuda a perceber? Se a gente observar a imagem da esquerda, tanto para o multífidos como para o eretor espinal, né? Eretor em cima, multífidos embaixo, a gente percebe que a imagem da esquerda está mais cinza e a imagem da direita está vermelha, ela está com contraste. Então, na da esquerda fica mais fácil para a gente perceber no contorno amarelo a área de secção transversa total desses dois músculos. Quando a gente vê a imagem da direita, avermelhado, a gente consegue destacar melhor dessa imagem, esse contraste. O que fica de preto realmente é a parte muscular funcional, né? Parte muscular boa, vamos dizer assim, as fibras que estão em pleno funcionamento. A gente consegue detectar na imagem vermelha ainda o contorno amarelinho, que é da área funcional, da área total da secção transversa, e a parte vermelha dentro dessa área amarela, dentro da área da secção transversa do músculo, é a parte de gordura. Então a gente consegue perceber, né, a área realmente funcional. A área preta, a área muscular, é o que importa, e a área vermelha é a parte da gordura, né? Então, dentro desse contorno amarelinho, quanto mais ele for preenchido ali por parte preta, muscular, seria maior qualidade. Então, acho que deu para a gente entender tanto cada conceito, né, que compõe essa definição de qualidade muscular, e ver na prática, com imagem de ressonância, como é que fica um músculo com mais e com menos qualidade muscular. Então, vamos ver alguns detalhes agora do estudo. O que foi feito? Essa tabelinha aí tem a descrição geral dos participantes. Então, o que eles fizeram? Pegaram ali um grupo de pessoas que tinha dor lombar e um grupo de pessoas que não tinha dor lombar. E aí fizeram alguns testes para medir essa qualidade muscular, alguns testes de força com medidas de ativação muscular e ver se a qualidade muscular afetava no comportamento
dessa musculatura lombar exposto ali num teste de força a uma tarefa que é comum no dia a dia, para ver o que mudava e se o fato das pessoas terem dor ou não mudava tanto a qualidade muscular como o comportamento da ativação desse músculo em uma tarefa. Nessa tabela, a gente tem aqui no destaque, no verdinho, né, as características do grupo sem dor e no vermelhinho as características do grupo com dor. Então foram 42 pessoas sem dor e 60 pessoas com dor lombar. Então a gente tem ali uma proporção bem semelhante de homens e mulheres, que é a primeira linha ali, e ali a gente consegue ver os principais fatores, né? Idade, média ali de 41, 43 anos, altura, peso, IMC, tudo pareadinho, grupos semelhantes em características, o que é bom, né, para fazer essa comparação. O que fazia a diferenciação era justamente a dor lombar, né? Então no verde vocês vão ver que está com tracinho, ali as 3 últimas linhas são as medidas de dor lombar, né? Não tinha dor lombar, não tem como ter medida. E essas medidas eram ali por questionário. Então, a intensidade da dor ia de 0 a 10, a gente vê ali 2,6, então era um grupo que tinha dor, porém uma dor baixa, né? Não era uma dor assim tão alta. Porém, era uma dor crônica, que já acompanhava essas pessoas ali numa média de 8 anos, ou seja, um caso antigo ali de dor, né? Com pessoas até com muito mais tempo de dor que isso. E aquele RMDQ, que é ali um questionário que mede o quanto essa dor lombar gera impacto na vida das pessoas, o nível de incapacidade gerada pela dor lombar, que vai ali numa escala de 0 a 24, também eles tinham um baixo nível de incapacidade ali, nível 6, né? Dentro dessa média de 40 e pouquinhos anos aí, a faixa etária foi de 19 a 64, né, adultos jovens até idosos. Grupo sem dor, nenhum histórico de dor lombar, nada de cirurgia, qualquer coisa envolvendo ali a coluna. E para entrar no grupo com dor, tinha que ter dor lombar pelo menos 12 semanas, é mais ou menos um período de 3 meses, o que já caracteriza uma dor crônica. E também no grupo com dor não podia ter nenhuma pessoa ali com histórico de cirurgia, de fratura na coluna, ou de qualquer problema de saúde mais grave que pudesse ali gerar alguma afetação nos testes do estudo. Então, eram grupos relativamente saudáveis, a única diferença é que um tinha dor e o outro não no lombar. Vamos ver agora os testes, né? Já falei um pouco superficialmente sobre eles, agora vamos ver um pouco mais a fundo. Então, foi feitos 2 testes de força. Nesses 2 testes de força se mediu a atividade dos músculos da lombar. Quais músculos? Aqueles que eu citei naquele slide com as imagens. O multífido e os eretores espinais, né? São pares, então se avalia tanto os músculos da esquerda como do lado direito. Então fez uma tarefa primeiro de normalização dessa ativação, para ver como é que estava ali a ativação desses músculos, uma tarefa de extensão lombar, onde eles são ativados, e depois fez uma tarefa de levantar um peso do chão, peso mais ou menos de 10 quilos. Pegou o peso, levantou, segura 3 segundos, devolve no chão. Toda essa tarefa foi avaliada, tanto no grupo sem dor como no com dor na lombar. Foi feito aqueles questionários que eu falei, questionário para ver nível de dor e o quanto essa dor incapacita no dia a dia. Também foi avaliado o nível de atividade física, né? Para saber se essas pessoas se mexem, são ativas no seu dia a dia e para ver se tinha alguma diferença, né, de padrão de atividade física entre o grupo com e o grupo sem dor lombar. Também foi feita a avaliação de ressonância magnética, uma daquelas imagens lá do contraste vermelho que eu mostrei. Justamente desses 2 músculos, eretor espinal e multífidos, para estar avaliando as medidas de qualidade muscular. Então você avalia a área total do músculo, dessa área total, o que é a área de fibras funcionais, fibras saudáveis, dessa área total, o quanto está comprometido por gordura e o quanto dessa gordura representa em porcentagem da área total desse músculo, e com isso a gente consegue ver a qualidade muscular. Quanto mais fibras musculares saudáveis, maior a qualidade desse músculo. Então aqui, ó, a gente tem 2 imagens de como foram feitos mais ou menos os testes de força. Essas não são imagens do artigo, mas representam com uma certa fidelidade como eles executaram isso. Primeiro o teste para normalizar a atividade muscular ali, né, que se mede com eletrodos, o músculo tem uma descarga elétrica quando ele é ativado, quanto maior essa descarga, maior a ativação do músculo.
E aí sempre você precisa ter uma atividade em isometria, uma postura sustentada para ser o padrão, e daquele padrão você avalia ali o movimento ou a outra postura que você quer e você compara com aquela postura de referência. Postura de referência, né? Essa extensão de coluna, que é uma atividade que ativa esses dois músculos. Você sustenta ali, no caso, os avaliadores faziam força ali no ombro e a pessoa tinha que fazer força contra, mas sem movimento. E ali media a ativação gerada nessa postura, com a força ali do pesquisador junto. E aí fez uma tarefa de levantar um peso do chão. Peso com padrão de 10 quilos. Que pensa, para essa galera que é adulta, saudável, um peso de 10 quilos, você levantar do chão, tirar do chão e levantar até a altura do quadril, sustentar e devolver, não é para ser uma tarefa difícil. Um peso de 10 quilos não representa, né, uma carga alta para um adulto saudável padrão, que foi o grupo ali avaliado. É importante a gente ter isso em mente. E agora a gente vai ver os principais resultados. Vamos ver aqui o primeiro, o grupo sem dor lombar, que é o que está destacado aí. Muito importante que foi analisado os dois músculos, né? O eretor espinal e o multífidos. As alterações, as associações que a gente vai abordar aqui, nos dois grupos, elas falam apenas de forma significativa, que impactou de forma relevante os resultados do estudo, do eretor espinal. Até porque esse músculo ele participa mais das tarefas que foram realizadas, né? Principalmente a levantar o peso do chão. O multífidos, como ele participa um pouco menos, ele tem uma função de fibras ali tipo 1, fibras que respondem melhor a tarefas de estabilização, não a tarefas de movimentação, de força. Ele não tem tanta influência, teria mais influência numa manutenção de postura por tempo prolongado, então ele não foi tão destacado aqui nos resultados. Grupo sem dor lombar. Esse músculo, eretor espinal, ele teve uma associação negativa, ou seja, quanto maior de um índice, menor do outro na comparação. Então, enquanto maior foi a área muscular, principalmente a área muscular saudável, funcional, menor foi a ativação muscular nessa tarefa de levantamento de peso. Isso nas pessoas sem dor lombar. O que isso significa? Se a tarefa de levantar 10 quilos do chão não era lá muito exigente, as pessoas que tinham uma musculatura do eretor espinal mais saudável precisavam ativar ela menos. Por quê? Se a tarefa não é muito exigente, qualquer ativação ali que eu dou nas minhas fibras, se elas estiverem saudáveis, com uma alta qualidade muscular, já é o suficiente para cumprir a tarefa. As pessoas sem dor lombar tendem a ter um padrão de movimento mais adequado, mais saudável, sem compensações. Então, mostraram aí uma maior eficiência muscular relacionadas com uma melhor qualidade desse músculo, numa tarefa simples de levantar um peso do chão, que é uma tarefa importante tanto no dia a dia como no treino, né? A gente faz exercícios como terra, stiff, que são levantar pesos do chão, com técnicas diferentes, mas muito semelhantes a essa tarefa. Aí quando a gente vê o grupo com dor lombar, né? Já não teve essa associação, ou seja, mesmo aqueles que tinham a melhor qualidade muscular, isso não se associou com uma menor ativação, ou seja, eles não tiveram, né, uma eficiência tão boa, mas porém isso foi visto na área de gordura, né? Então, as pessoas que tinham uma menor qualidade muscular, ou seja, mais proporção de gordura no músculo, em relação às que não tinham, tiveram aí uma ativação muscular menor. Isso mostra nas pessoas com dor lombar que isso tende, essa quantidade de gordura no músculo, essa menor qualidade muscular, tende a afetar a ativação correta do eretor espinal. Isso pode mostrar para a gente que essas pessoas, por já terem dor crônica, a gente viu que o critério de inclusão era pelo menos 3 meses, mas na média elas já tinham 8 anos de dor, elas já apresentam uma menor ativação, uma menor eficiência na capacidade de ativar essa musculatura, devido provavelmente à maior presença de gordura, e pode dar a entender, apesar disso não ter sido avaliado, que outros músculos podem ser mais ativados para desempenhar esse papel que deveria ser ali prioritariamente do eretor espinal. Então já
uma alteração potencial no padrão de contração, no padrão de movimento até, para estar realizando a mesma tarefa. E uma outra coisa importante, que as pessoas ali do grupo com dor lombar tinham mais gordura, de forma significativa, mais gordura nesses músculos lombares em relação às pessoas sem dor lombar. O que pode ajudar a entender até o fato delas terem dor. Provavelmente, esse músculo com menor qualidade deixa a musculatura mais desprotegida, com isso mais suscetível à dor, não por acaso. Isso foi encontrado nos grupos das pessoas com dores lombares. Bom, então o que isso mostra pra gente? Mais uma vez, aqui, justifica a importância do treino de força, porque essa condição não necessariamente ela é permanente. Você fortalecendo a musculatura lombar, e a musculação é uma excelente opção para isso, assim como outros treinos, principalmente o Pilates, se destaca bastante aqui, você consegue reverter esse quadro e, de certa forma, recuperar um pouco essa qualidade muscular e, melhor ainda, para quem não tem dor, né? No caso do grupo sem dor, se você tiver uma rotina certa ali de treinos, você consegue manter esse músculo saudável por mais tempo, lembrando que o próprio processo de envelhecimento já tende a derrubar a qualidade muscular, então, se você se manter ativo ao longo da vida por mais tempo, a chance de você ter problemas com esse indicador é menor e, consequentemente, também isso se associa com menos dores na lombar. Beleza? Então, essa é a mensagem do dia. Se você tem dor lombar ou não, vale a pena você treinar da forma correta. Inclusive, quem acompanha meu trabalho tanto aqui como no Instagram, vê que eu estou focando bastante nessa parte de treinos para dor lombar, de divulgar essa mensagem da musculação como uma forma positiva de combater esse problema. E eu oriento diversas pessoas, tanto no presencial como no online, principalmente você que está me vendo e tem esses problemas lombares, você pode entrar em contato comigo, tá aí todos os meus dados na descrição do vídeo e eu acompanho e desenvolvo um programa de treino específico para você para estar combatendo esse problema. Dá para fazer em casa ou na sua academia, trabalho com máquinas, peso do corpo, peso livre, com elástico, não importa. A infraestrutura que você tiver, a sua condição, a gente consegue desenvolver, né, um treino eficaz para estar prevenindo ou tratando esse problema. Beleza? Essa foi a mensagem do dia. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais vídeo. Então desejo bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.